Olá galera, eu sou o professor Cadu e nesse nosso encontro de hoje nós falaremos sobre duas vertentes um pouco mais avançadas das funções modulares. A maioria das vezes que você encontrar uma função modular por aí, você vai encontrar uma função que você já conhece, só que haverá um módulo por fora. Na aula de hoje nós discutiremos aspectos um pouco mais avançados. O que aconteceria com uma função já conhecida se você escrevesse ela dessa forma, ou seja, a função f de x é x menos 3. E se te perguntarem a função f do módulo de x? Colocassem esse x aqui dentro em módulo. Ou, nesse caso que é um pouco mais avançado ainda, eu tenho aqui uma função do segundo grau, que o gráfico já está aqui, mas nós falaremos depois. E se eu quisesse saber o módulo de f do módulo de x, o que será que aconteceria? Se você tiver claro na sua cabeça o que o módulo faz com o número, é só interpretar cada um desses casos que você vai chegar na resposta correta. O que é que o módulo faz mesmo com o número? Com os positivos, nada. Com os negativos, altera o sinal e os transforma em positivos. Então, quando você se deparar com uma função desse tipo, em que alguém pede para você, por exemplo, fazer o gráfico da função f do módulo de x, você precisa fazer o gráfico da função f de x. No caso essa, ó. Se a função f de x é a função x menos 3, o seu gráfico é isso que está denotado em azul. Mas se eu não pedisse o gráfico da função f de x, pedisse o gráfico da função f do módulo de x, isso quer dizer que você vai trocar todos os valores de x pelo módulo de x. Logo, nos momentos em que o x é positivo, que é da minha mão para lá, nada acontece com a função. Ou seja, essa parte aqui, ó, prevalece absolutamente constante. Vou fazer várias linhas vermelhas para ficar bem claro que essa é a minha resposta. Agora, na parte que era negativa, eu deixo de interpretar como negativa e começo a interpretar como positiva. Na prática, o que vai acontecer do eixo y para a esquerda vai ter que ser uma cópia do que aconteceu do eixo y para a direita, porque você vai transformar os valores de x negativos em positivos. Numa situação mais prática, a regra geral é, quando você aplicar o módulo no x de uma função, você deve fazer a parte dessa função somente para x positivo, e na parte negativa, que é a parte de cá, você faz uma reflexão do que você já fez aqui. Ou seja, simplesmente pega esse desenho e espelha para o lado de lá. Faz exatamente isso, ó. Faz um reflexo da parte positiva para a parte negativa. Com isso você está dizendo, eu peguei todas as vezes que o x era negativo e interpretei como sendo positivo, que é o que essa função pediu. Então, se me pedissem o gráfico da função f do módulo de x, esse seria o desenho fornecido, o esboço do desenho fornecido. Indo um pouco mais além, e se eu tivesse dado uma função do segundo grau como essa, que possui como raízes o número menos 2 e o número 4, cujo esboço do gráfico está aqui, e pedisse o gráfico da função módulo de f do módulo de x. Notem que a primeira interpretação nós já fizemos no exemplo anterior. Ao aplicar o módulo aqui no x, estou pensando só nesse por enquanto, o que vai acontecer? O desenho, o esboço do desenho ao lado direito vai ser refletido para o lado esquerdo. Logo, essa parte aqui, ó, vai desaparecer e vai ser substituída exatamente pelo mesmo desenho que aconteceu aqui. Ou seja, ela sobe um pouquinho e depois cai. Ficou um pouquinho disforme aqui, ó. Deixa eu só dar uma arrumadinha. Ela faz algo parecido com isso, ó. Ela repete o desenho que já acontecia para o x positivo. Agora observem que além disso, eu estou aplicando o módulo na função como um todo. Quando eu aplico o módulo em uma função como todo, todos os resultados que eram negativos se transformam em positivos. Logo, tudo que está aqui abaixo desse 4, ó, que é uma parte negativa, vai ser refletido para cima, para ficar positivo. E isso aqui desaparece, ó. Tudo que está abaixo daqui, em que aqui também é o menos 4, para ficar simétrico com o de cá, vai ser jogado para cima. E isso aqui simplesmente desaparece. Então, se alguém pedisse para você o gráfico dessa função, esse seria o desenho. Na prática, primeiro, faça uma reflexão com o eixo y para aplicar essa alteração.
Segundo, pegue tudo que estiver abaixo do eixo x e jogue para cima para aplicar essa alteração. Ok? Esses são os casos mais avançados que você pode encontrar de funções modulares por aí. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.